Sabe aquela história de que todo mundo é inocente até que se prove o contrário? Pois é, nesse tipo de amor não é bem assim que funciona. Você sempre será culpado, a não ser que esteja disposto a provar por A mais B a sua inocência. E ouso dizer que talvez nem isso seja suficiente. E é neste clima saudável, contém ironia, que nós começamos a série Amores Difíceis, onde em cada vídeo a gente vai falar de um tipo afetivo que é desafiador de se relacionar. Desafiador, eu tô sendo gentil, né? Desafiador é todo tipo de relacionamento. Esses aqui que a gente vai falar são muito difíceis de se relacionar. E a gente vai começar essa série de vídeos falando do amor desconfiado. Aquele que te coloca sob suspeita o tempo inteiro e exige provas que demonstrem a sua lealdade, a sua fidelidade. É quase como se você estivesse se relacionando com um agente do FBI, sabe? Esse tipo de parceiro, ele vai vasculhar o seu celular, a sua bolsa, vai mexer nas suas coisas em busca das provas dos crimes que ele acha que você cometeu. Ele vai dar um jeito de dar uma incerta, por exemplo, chegando no lugar onde você tá, sem te avisar, sem ser convidado. Ele vai buscar na sua fala contradições para ver se ele descobre alguma coisa, entre outras estratégias de verificação do seu comportamento e das suas intenções. Se você já esteve ou está numa situação assim, sabe que esse tipo de relação é como estar numa prisão, onde o carcereiro é, adivinha quem? O seu parceiro ou a sua parceira. Sabe aquela expressão dormir com o inimigo? Pois então, é exatamente assim que a pessoa desconfiada se sente. E assim, tudo bem, né, que a gente tenha uma certa desconfiança, isso até é importante para nos proteger de pessoas e de situações que não são boas para nós. Mas nesse caso aqui é diferente. Esse tipo de pessoa desconfiada, paranoica, vigilante, para ela todas as pessoas são inimigos. Todas, inclusive aquelas do convívio mais próximo. É como se fosse um modo de ver as pessoas, um modo de viver. E aí é que entra o paradoxo maior, né? Porque se a gente for partir da ideia que pra gente ter um relacionamento afetivo, romântico, saudável com alguém, a gente precisa se entregar, confiar, baixar as defesas, pra esse tipo de pessoa desconfiada, fazer isso é quase que um suicídio psicológico, né? É como se essa pessoa pensasse o tempo inteiro que se ela não estiver vigilante, ela vai ser enganada. E aí muitas distorções acontecem a partir disso, porque o desconfiado, ele tá sempre pensando no que o outro está pensando a respeito dele. E quase que 100% desses pensamentos não são nada bons, né? Então imaginem a angústia de viver essa realidade o tempo inteiro nas suas relações. O desconfiado ou a desconfiada também vai ter ciúmes do seu passado. Sim, o seu passado te condena. E ele vai fazer questão de saber todas as informações do que aconteceu, do que deixou de acontecer. E o que acontece é que a pessoa que está se relacionando com o desconfiado vai na esperança de que se eu contar tudo pode ser que ele se acalme, que ele fique mais tranquilo, que ele confie mais em mim, mas o que acontece é justamente o contrário, entendeu? Esse parceiro, ele exige uma fidelidade mesmo antes dele existir na sua vida. Oi? Amado? Brincadeiras à parte, vamos à pergunta que não quer calar, a pergunta que você deve se fazer, que é: por que eu me envolvi numa relação assim? E eu vou ajudar trazendo algumas hipóteses que são as mais comuns nesse caso, e aí você vai pensando aí se faz sentido ou não pra você, o que você pode aproveitar, enfim, dá uma pensada. Opção 1, você é muito introvertido, fechado, tímido, tem uma certa ansiedade pra se relacionar, então é até de uma certa forma conveniente que você se relacione com alguém que impede ou dificulta que você tenha contato com muitas pessoas, né? O mozão vai encrencar. Opção 2, você tem uma crença, talvez até inconsciente, de que para ser amado, o outro tem que sentir ciúmes de você, tem que sofrer por você. Aqui, o ciúme funciona como uma prova de que o amor existe. E aquele relacionamento que é mais tranquilo, mais sossegado, pode trazer uma crença de desamor. O desconfiado é um especialista em zelar, cuidar, emboscar o parceiro. E para algumas pessoas, infelizmente, essa atitude doentia ainda é vista como muito amor. Vocês parem com isso, hein? Isso não é amor, isso é doença e deve ser tratada como tal. Opção 3, você também é muito desconfiada
ou desconfiado, e isso faz com que vocês se atraiam. É como se vocês se juntassem e dissessem: agora somos eu e você contra o mundo, meu amor. Nós vamos cuidar um do outro desse mundo que quer nos destruir. Só que aí, em algum momento da relação, acaba que um começa também a desconfiar do outro, né? Enfim, é possível ter uma relação com alguém assim? É, mas você precisa saber que vai ser difícil, muito difícil. Porque um relacionamento saudável tá muito longe de ficar dando provas o tempo inteiro pro outro de que você é leal, de que você é fiel, de que você é honesto e de que ele pode confiar em você. Então você precisa saber até onde você está disposta ou disposto a lidar com isso, né? Existem 2 caminhos, mas nenhum deles é fácil, já adianto. Num primeiro caminho, você acata a vigilância do seu parceiro e dá explicações toda vez que ele pedir. Você abre mão da sua autonomia de tomar iniciativa, não questiona, não critica, não discute, porque tudo que você disser com certeza vai ser usado contra você. Além disso, tenha no máximo 2 amigos que o seu parceiro aprove. Liberdade? O que é isso, gente? Esquece liberdade. Pra você dar certo com uma pessoa assim, você tem que aceitar que você vai viver sob suspeita como se você fosse uma pessoa desleal. Topa? Tá disposto? Tá afim? Então, seja feliz. Ou então a outra opção, que não é menos complicada, não é menos difícil, mas é o oposto disso tudo, entendeu? Você não vai mais acatar nenhuma exigência irracional e vai se declarar desobediente. Mas não se esqueça que depois disso você vai ser considerada inimiga do seu parceiro, porque isso vai ser uma traição gigantesca para ele. A ansiedade do parceiro desconfiado vai ser proporcional à sua liberdade. Então aqui também é essencial que ambos busquem ajuda, né, profissional, com o psicólogo, com o psiquiatra, com grupos de ajuda, a galera toda, todos os soldados nessa missão. Nesse caso, gente, não vai ser suficiente um diálogo construtivo, aquilo tudo que a gente fala aqui, né, dos relacionamentos saudáveis, não vai funcionar, infelizmente. Cai entre nós, né? Tem algo que se quebra aqui quando a pessoa que tu ama e também diz te amar desconfia da sua honestidade. Agora, se você que está falando aí do outro lado, me ouvindo aí do outro lado, é a pessoa desconfiada, gente, pro seu próprio bem, olhe para isso em você, reconheça isso em você, acolha isso em você e vá lidar com essa condição. Aceite esta condição de se relacionar. Enquanto a gente nega que a gente tem alguma questão, a gente não tem absolutamente nada para fazer em relação a isso. A gente não consegue se relacionar de uma maneira mais saudável. A gente precisa olhar as coisas na gente. Você não pode imaginar que a pessoa só é fiel a você porque você vigia ela o tempo inteiro. Corra o risco, dê a oportunidade para as pessoas mais próximas, pelo menos no primeiro momento, para que essas pessoas provem para você que elas não são tão traiçoeiras quanto você imagina. E como que você faz isso? Confiando? Ou então, se você sente que você não é capaz de confiar de forma alguma, se afaste, não se relacione. Vá buscar ajuda. Eu não estou propondo de forma alguma que você se torne uma pessoa ingênua, mas que aprenda a discernir quem você pode confiar de quem você não pode confiar. Não precisa estar armado até os dentes para dar e receber amor.